Se curar de traumas não é esquecer, mas é lembrar dele sem sentir dor. A verdade é que a gente não consegue desfazer de traumas, de situações ruins que a gente viveu. Seria ótimo se a gente pudesse fazer isso. Mas a gente pode conviver e viver bem apesar dele. Apesar do trauma que você viveu, você consegue seguir sua vida e viver bem mesmo tendo vivido aquilo. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo algumas etapas que você pode fazer para começar a cuidar disso. A primeira etapa é reconheça o trauma. Se você achar que essa palavra é muito forte, trauma, porque de fato é, quando a gente fala trauma, a gente já pensa numa grande catástrofe, numa perda muito grande, mas você pode usar uma outra palavra, uma outra coisa, uma situação, um evento, uma dificuldade, não necessariamente trauma. Quando eu falo essa palavra, não significa que você precisa necessariamente ter vivido alguma coisa muito impactante na sua vida. Quando a gente fala de trauma, pode ser alguma coisa que foi difícil para você lidar, alguma coisa que você sofreu sozinha ali com você mesma, algum pensamento que você teve, algo que de fato teve um impacto importante na sua vida. Esse nome trauma, eu já vi pacientes meus falando isso, nossa, eu nem tinha percebido que eu era traumatizada ou que eu tinha esse trauma, porque a gente só pensa em coisas muito pesadas e não necessariamente precisa ser. Então você reconhecer isso, que sim, isso teve um papel importante, foi significativo para você, isso é importante. E nunca minimizar. Eu vejo muitos pacientes meus falando isso também. Ah, mas isso é uma bobagem, eu nem deveria me preocupar com isso, eu não posso me preocupar com isso não foi bem assim, a pessoa não teve a intenção. Então a gente muitas vezes tem uma tendência a minimizar o que a gente sentiu. Isso é um mecanismo de defesa. Então, se você nega aquilo que você viveu e que aquilo foi sofrido para você, você não precisa lidar. Você está se defendendo de uma coisa que te machuca. Então, essa negação disso, dessa situação, ela te impede de se curar disso, ou minimamente de aprender a lidar com isso. Então, essa etapa inicial de reconhecer o seu trauma é muito importante para que você olhe para ele como uma informação. Tem dor envolvida? Tem situações que às vezes você nem sabe direito o que aconteceu ou por que aconteceu e aquilo te dói? Sim. E muitas vezes uma coisa que eu percebo também é que eu sempre falo assim que em todas as situações existem 3 versões da mesma história. A que uma pessoa conta, a que a outra pessoa conta e a que de fato aconteceu. Então são 3 versões da mesma história. Por quê? Cada um vai ter a sua percepção. Então vamos pensar uma situação ali que aconteceu, 2 pessoas envolvidas numa situação X, que essa pessoa aqui vai ter uma percepção, obviamente, sobre tudo o que aconteceu, essa daqui vai ter uma outra e vai ter o que de fato aconteceu. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, porque para isso a gente precisaria estar junto só observando. Isso não acontece. E o que acontece muitas vezes? A pessoa fala assim, ah, mas não foi bem assim, eu não sei se a pessoa teve intenção, eu acho que eu sinto errado, eu acho que eu não deveria sentir. E eu sempre falo assim que o que você sente é o que você sente. Independente se tá certo, se tá errado, se foi de fato aconteceu. Você sabia que a gente pode se traumatizar por coisas que a nossa própria memória cria? Então a gente viveu uma situação lá do passado, há muitos anos. A nossa percepção vai criar situações que muitas vezes nem aconteceram, nem aconteceu exatamente aquilo, mas a percepção que você teve te traumatiza, te dói, te fere. Você não precisa saber exatamente os detalhes de tudo para sentir, porque se você sente, é seu, é válido. Sempre valide as coisas que você está sentindo. Se uma pessoa chegar para você e falar, eu ouvi isso de uma paciente outro dia, depois de 10 anos que aconteceu uma situação, a gente foi falar sobre a situação e cada um tinha uma versão. Ué, mas isso aqui não aconteceu, mas isso aqui não aconteceu. E aí queriam entender de fato o que tinha acontecido. E isso, no fundo, nem é o mais importante. O mais importante é o que aquilo te causou, é a percepção que você tem daquilo. Claro que se uma pessoa fala, olha, isso não aconteceu assim, você pode até ressignificar um pouco a sua versão da história, mas o que você sente ou o que você sentiu não vai mudar. Então, primeira etapa, reconheça o que você sentiu, o seu trauma ou o nome que você quiser dar para isso. A segunda etapa é não tenha pressa. Para você conseguir se conectar com alguma dor emocional que você já viveu, você precisa se sentir seguro. Por que muitas vezes a gente não quer olhar para aquilo?
porque aquilo, obviamente, traz muito sofrimento. E se você não se sente seguro para olhar para aquilo, ou para lidar com aquilo, ou para falar sobre aquilo, é importante que você faça esse processo. É algo que você não precisa ter pressa. Vá no seu tempo. Isso em processo terapêutico às vezes demora, até que o paciente estabeleça essa confiança, até que ele tenha esse entendimento, que ele se sinta seguro e confortável, vai precisar de um tempo, porque vamos pensar que um trauma, uma dor, algo que você sofreu, te deixou muito vulnerável. Olhar para isso te traz aquela sensação de vulnerabilidade de novo. No processo terapêutico, muitas vezes acontece do paciente me contar alguma coisa muito profunda e falar: nossa, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso no detalhe. Eu ouvi isso essa semana de uma paciente. É a primeira vez que eu falo, que eu verbalizo isso na minha vida. Nem ela mesma tinha processado o que tinha acontecido, porque a dor foi tão profunda que nem ela conseguiu falar. E para esse processo acontecer, você precisa se sentir seguro, confiante. E aí, se você está fazendo esse processo você consigo mesmo, vá devagar. Não vá querer chegar e já, deixa eu olhar, lembrar. Não, porque isso vai piorar a situação. É exatamente a terceira etapa, que é não se retraumatize. O que significa isso? Quando a gente está contando alguma dor, alguma coisa, e você ainda não está seguro para olhar para isso, pode ser que a sua fala retraumatize você. Por isso que em casos, por exemplo, de pessoas que sofrem abuso, a gente nunca, em hipótese alguma, pergunta para a pessoa como foi. Nunca, em hipótese alguma, porque o importante não é você saber os detalhes do que aconteceu, mas é saber como que a pessoa se sente. Então, uma pessoa que passou por essa situação, ela não vai dar conta de falar sobre aquilo, porque aquilo vai retraumatizar. Quando você está lidando com alguma dor, com alguma coisa assim muito, muito forte, aí nesse caso sim, muito pesado e muito forte, então o processo é muito menos sobre você revisitar aquela situação, aquela cena, aquele evento, e muito mais se permitir que surjam sentimentos, emoções, entendimentos que aconteceram naquela época. Então você não precisa ficar esmiuçando o que você viveu, porque isso vai trazer mais dor. E por isso que muita gente, a grande maioria das pessoas, acaba evitando esse processo. Ninguém, óbvio, quer olhar para a sua própria dor, quer ficar ali revisitando, como que foi, o que eu senti, por quê? Porque isso machuca. É claro que machuca. Por isso que esse processo de olhar para os seus traumas, para as suas dores, é um processo que vai exigir tranquilidade, que vai exigir paciência, que vai exigir às vezes que você tenha um acompanhamento de alguém, mas é muito importante que você faça isso, porque quando você olha para a sua dor, você traz aquilo à tona, você é muito mais capaz de desconectar o que aconteceu lá atrás, do seu passado, do seu presente. Porque enquanto você não olha, é como se aquilo ali tivesse sempre te sondando, tivesse sempre por perto. Por quê? Na nossa vida, a gente vai lidando com situações, com pessoas, com eventos, com comportamentos de outras pessoas, que muitas vezes trazem à tona alguma coisa que você já viveu. Alguma dor, alguma situação, alguma coisa que você já viveu. Então, olhar para tudo isso pode ser muito difícil de você fazer. Por isso que é importante a outra etapa, peça ajuda. Peça ajuda para alguém, faça um processo terapêutico. Se você tem alguém da sua confiança, fale sobre esse assunto. É claro que passar por esse processo de cura, de você lembrar sem sentir dor e de viver apesar desse trauma, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Por isso que pedir ajuda é muito importante. Ter alguém para você se conectar ou alguma coisa que faça você se sentir seguro é muito benéfico. Quando a gente vive alguma dor, algum trauma, a gente fica vulnerável, como eu falei, e se colocar diante de alguém ou diante de uma situação e se mostrar vulnerável não é uma tarefa simples, é difícil. Por isso que você não ficar sozinho nesse processo, buscar vídeos assim como o meu, buscar autoconhecimento, terapia se for o caso, você ter alguém para compartilhar com você esse momento é muito benéfico para você. Quando a gente divide a experiência com outra pessoa que está ali
para te ouvir ou para minimamente te orientar, se for através de vídeos, por exemplo, saber que você tem alguém ali que você possa se conectar, faz com que você se sinta mais seguro para lidar com essa questão, para você conseguir superar o próprio ato de você se conectar com uma outra pessoa, faz com que você se sinta mais seguro, menos vulnerável para lidar com aquela dor. Assim, o seu corpo e a sua mente, eles começam a entender, a processar devagarinho que você não está mais em perigo, que não tem mais uma ameaça sobre você, e aí é o momento que você consegue deixar o passado para trás. É quando a gente ressignifica, quando a gente dá um sentido para aquilo que a gente viveu, quando a gente consegue olhar para aquilo e não sentir de novo aquela dor, ou não sentir mais que aquilo ali faz parte do seu dia a dia. É aí que você entra nesse processo de cura de traumas. Se você quiser se aprofundar mais nesse processo de autoconhecimento, de se olhar, de ter ferramentas para você lidar com tudo que você viveu, eu criei o Encontre-se também para você, que é um processo mais profundo ainda, baseado na logoterapia, que a gente fala ali sobre sentido, sobre dores, sobre questões que a gente pode lidar e se curar. Eu vou deixar um link aqui para você no primeiro comentário que eu vou deixar fixado aqui nesse vídeo. Se fizer sentido para você, você entra nesse processo de autoconhecimento junto comigo para se aprofundar ainda mais em você mesmo. Vou deixar um outro vídeo aqui também para você se reconectar com você mesmo. Quando você não souber o que focar, foque em você. Às vezes você tá perdido, esse trauma que você viveu, essa situação que você viveu te prende, você não sabe nem por onde começar. Quando você foca em você, isso te abre a mente, isso te dá novas possibilidades para você lidar com o que você passou. Assiste esse vídeo, eu espero que ele te ajude. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.